Presidente, senadora Tereza Leitão, senador Alessandro Vieira, cumprimentar a presidente da comissão, deputada Tabata Amaral, Moses Rodrigues, o relator, nós já tivemos a oportunidade de acompanhar, Pedro Kizai, que é quase tocantinense, né, Pedro? Está no nosso estado e realizou o seminário lá de debate. Eu acho que assim, a questão é muito mais parabenizar, primeiro, todo o debate construído num tema bastante diverso, né? E, ao mesmo tempo, tantas vozes e o desafio que ele permanece, que é a garantia de uma educação pública de qualidade e a garantia do direito de aprender. Acho que o encaminhamento em relação às metas e o custo para a implementação, ele é, na verdade, um instrumento para que o Plano Nacional não seja um elemento de gaveta, que historicamente a gente tem acompanhado isso, infelizmente. Eu acompanhei o final do outro plano e depois o plano construído, tanto tempo de debate, tantas emendas, que quando foi entregue aos municípios, em muitos casos os municípios copiaram integralmente o plano nacional ou o plano estadual, cópia do plano nacional, e que as leis foram aprovadas, e eu tenho dito, e esse é um dos cuidados que a gente precisa ter, é que o Plano Nacional não pode ser só um rito de passagem. E aí vai para a gaveta, e aí os orçamentos públicos não refletem o Plano Nacional. Isso me incomodou muito, e muitas vezes na comissão de orçamento eu apresentava emendas direcionadas, tinha recurso sobrando, tinha um superávit em alguma área, e eu apresentei emendas para direcionar para o Plano Nacional. E sempre, independente do governo, direita ou esquerda, sempre era rejeitado. E, ao mesmo tempo, e aí é uma sugestão para que todos nós que somos da Frente Parlamentar da Educação, e temos a educação como uma linha condutora do nosso mandato, faço também a referência ao senador Flávio Arnes, que por uma questão pessoal não está aqui, mas é parceiro nosso nessa luta, que nós pudéssemos agir junto ao Tribunal de Contas da União, aos tribunais, à TRICOM, que reúne os tribunais estaduais, para que as metas estabelecidas elas tenham consequência nos orçamentos públicos. Não tem sentido eu dizer que eu quero ampliar o atendimento na educação infantil, se na hora que eu vou fazer o orçamento eu ignoro aquela meta. Se eu disse que vou ampliar em tantos por cento o atendimento da educação de jovens e adultos e não tem um programa, não tem uma ação, como se do nada fosse acontecer. Quando eu recebi a deputada Tabata, o deputado Moses, e me falaram dessa ideia da criação de uma fonte específica para cumprimento, logicamente os orçamentos públicos continuam precisando se dedicar e cumprir em relação à educação, eu penso que é um passo assim, gigantesco, somando-se ao Fundeb, ao Sistema Nacional, ele é um instrumento real para a gente conseguir avançar em relação à educação pública. E eu digo que não adianta a gente ter um projeto e um plano nacional de educação se ele não tiver consequência legal, jurídica, nos orçamentos públicos e na gestão no âmbito dos municípios, dos estados e da própria União. O orçamento público tem que refletir essas prioridades. Então, tenho certeza que o Senado não vai se demorar, até porque acompanhamos em grande parte o debate, mas, de igual forma, o nosso desejo de contribuir para que a gente possa consolidar esse plano nacional que vá além do que eu já ouvi de um ministro da Educação, dizendo esse plano nacional, não, isso é um instrumento de ficção científica, ele é plano de gaveta. Isso é desanimador e ofensivo, né? E a nossa expectativa é que esse plano não seja um plano de gaveta, né? E isso depende muito do trabalho, e eu sei que vocês realizaram. Os colegas deputados e deputadas realizaram um esforço imenso para que o Plano Nacional reflita a sociedade, reflita os desafios e, ao mesmo tempo, esse compromisso de país com uma educação pública de qualidade. Parabéns. Muito obrigada.